Irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião e, em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, eu quero cumprimentar a todos, desejando que a paz do nosso Senhor Jesus, acompanhada da bênção do nosso soberano Deus, o consolo da Santa Avó Rosa, o auxílio da Mãe Virgem Maria e a bênção também do nosso querido e santo irmão Aldo possa estar com todos nós em mais esta oportunidade a qual aqui estamos reunidos neste santuário. Lembrando a todos que nós estamos diante dos olhos do nosso Deus. Embora não o vemos com os nossos olhos, mas já estamos na companhia de muitos santos e anjos. Porque se nós imaginar que cada um de nós temos um anjo que nos guarda e nos protege, então já estamos em dobro, né? E os santos e anjos que vêm para orientar, para dar inspiração, para nos ajudar, então nós estamos diante de um poder muito grande. Daí eu desejar que os nossos irmãos sejam bem-vindos a esta reunião. Desejo que todos possam ser alimentados espiritualmente em mais esta oportunidade. Também aproveito para cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos internautas, que dos seus lares vai nos acompanhar, que a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo também possa os alcançar. Para darmos início, eu convido a igreja que se coloque em pé e nós vamos fazer uma oração pedindo a ajuda dos céus para os atos da nossa reunião. Oremos. Glorioso e bondoso Deus, felizes e contentes mais uma vez que nós nos reunimos diante da Tua presença. E viemos com muita gratidão em nossos corações, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez aqui estarmos reunidos como Teus filhos, família apostólica. A nossa gratidão também a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos e anjos que já estão de posse desta reunião. Santa Avó Rosa, suplicamos que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, também com o auxílio da nossa bendita Mãe Virgem Maria, possa nos ajudar no transcorrer de toda a nossa reunião, dando-nos sabedoria para o entendimento da mensagem, também dando entendimento para cada um de nós ao ouvirmos as melodias que vai ser apresentada, mas também suplicando que ajude os executores dos seus instrumentos, para que assim eles possam apresentar para a Senhora, apresentar para o reino dos céus. Toma conta de todos nós que aqui estamos. Entregamos a nossa reunião em Tuas santas mãos. E convidamos que o Senhor Santo Irmão Aldo possa estar aqui conosco, nos orientando, nos observando, nos dando sabedoria e nos dando entendimento para que nós possamos compreender como é viver uma vida dentro da justiça divina. Certos de que os atos da nossa reunião já foram projetados pelos céus e nós iremos executar dentro da perfeita vontade que Deus, o nosso Pai, precisa que nós executamos e que nós vivemos. Então receba, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo e todo o poder celeste, a nossa sincera gratidão. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Pois é integrante
Amém. Os irmãos podem se assentar. Na sequência, nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso inário. Mas antes eu devo avisar a toda a igreja que hoje nós estamos em uma reunião especial. As apresentações será a cargo do coro infanto-juvenil e também da orquestra. Por isso, os senhores podem estar observando que o coral aqui está vazio. É porque hoje é quase que instrumental. O coro infanto-juvenil vai apresentar um hino cantado e depois a orquestra vai apresentar no decorrer da reunião. Dando prosseguimento, nós vamos cantar o hino de número 76, Mocidade Trabalhai. Cantaremos ainda o hino de número 77 do nosso inário, Amar, Servir. Com amor.
ele traz, e o mais perfeito nome está aqui. Ela cresce em quantidade, em poder e santidade, e é por isso que nós cantamos assim. A verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. Venha logo que a verdade está aqui. Sim. Amém. A igreja pode se assentar. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pelo brilhante trabalho que nossos irmãos da orquestra apresentaram nesta reunião. E como o regente já deixou dito, né? Que se repita em outras oportunidades. E que esta apresentação também possa atrair novos músicos, ou quem sabe aqueles que não vieram, que vão ficar sabendo e vai ficar atentos para estar participando da orquestra e também nas próximas oportunidades possa estar juntos aqui executando os seus instrumentos. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe e retribuam a todos com bênção dos céus. Irmãos, agora nós vamos passar para a parte da meditação. A direção de nossa igreja vem colocando nos últimos dias mensagem de conselho, mensagens, embora doutrinária, mas que aconselha a todos nós a vivermos uma vida pautada dentro da justiça divina. Os irmãos podem observar que há 15 dias atrás foi colocada uma mensagem falando sobre valorizar a igreja. No boletim da semana passada foi colocada uma mensagem falando no valor do projeto divino que é a família. E nesta oportunidade, irmãos, a direção da igreja nos dá uma mensagem, um ensino do Santo Irmão Aldo, falando sobre o perigo dos sentimentos ocultos. A mensagem traz a nós meditar no perigo que o juízo temerário traz para cada um de nós. E também um convite à santificação. Então tem dois temas na mensagem. Hoje nós trabalharemos sobre o perigo do juízo temerário. E a direção da igreja começa dizendo: estamos vivendo em dias muito difíceis. Dias difíceis por quê? Porque estamos vivendo numa época em que grande parte da humanidade olha para o seu semelhante sem olhar para si. E quando isso acontece, irmãos, então começa a achar defeitos na vida do seu próximo. E ao invés de seguir a orientação de Jesus, a orientação da Santa Avó Rosa, a orientação do Santo Irmão Aldo, de quando ver alguém praticando algo que não tem a aprovação de Deus, orar por esta pessoa, começa a fazer juízo. Mas muitas vezes, esse juízo também vem porque a pessoa começa a ter inveja do seu semelhante. Então, irmãos,
já dá para nós perceber que esse juízo temerário, ele não vem de Deus. Primeiro porque o objetivo desse juízo é expor o seu semelhante. Segundo, porque está claro aqui na mensagem que ele vem acompanhado de sentimentos maus. E a direção da igreja, então, alerta a todos nós aqui dizendo que com a evolução tecnológica, então isso está muito fácil de ser praticado. Porque não basta encontrar uma ou duas pessoas para falar da vida de alguém. Mas a pessoa pega o seu aparelho celular com o uso da internet e pode estar expondo a vida da pessoa ou os atos de uma pessoa para alguém que está tão distante. E expondo para a pessoa que às vezes nem conhece aquela pessoa que está sendo exposta. E quando a outra pessoa do outro lado que ouviu passa a conhecer aquela pessoa que um dia foi exposta para si, pode olhar e ver que não é aquilo que foi dito. Por quê? Porque quem viu fez um juízo errado, e na doutrina esse juízo tem o nome de juízo temerário, e foi comentar a vida do seu semelhante. Aí a direção diz aqui que estes comentários fez com que muitas pessoas perdessem a fé. Estes comentários têm destruído muitos lares, têm devalaçado a vida de pessoas. Irmãos, diante dessa circunstância, não é atitude para filho de Deus estar praticando. E aí vem o exemplo de Jesus, quando ele disse: como podes tirar o cisco do olho do seu irmão se tem uma trave no seu? Olha o exemplo que Jesus dá. E isso acontece, irmãos, quando nós não olhamos para nós, quando nós não avaliamos as nossas atitudes e passamos a cobrar das atitudes daqueles que estão ao nosso derredor. E aí é quando entra o sentimento da destruição, inveja, né? Às vezes uma pessoa canta bem, e aí o outro não tem condições de cantar como aquela pessoa canta, e aí começa a dizer: é só aquela pessoa que canta. Isso entra no juízo temerário. Ah, você viu como aquela pessoa estava? Você viu aquela roupa daquela irmã? Você viu a maneira como ela estava na igreja? Tudo isso é juízo temerário, irmãos. Para nós estar alinhado com a doutrina, às vezes nós vemos algo que os nossos olhos, ele não gostaria de ver, porque é contra a doutrina. Mas a atitude do Filho de Deus é baixar a cabeça e orar por esta pessoa. Às vezes é muito escândalo. Eu já não estou falando dentro da igreja, na rua, onde andamos. Mas o nosso ideal é pedir: Santa Avó Rosa, livra-me e tende misericórdia dessa pessoa. Esse é o dever do verdadeiro Filho de Deus, irmãos. E é justamente por isso que a direção da igreja está dizendo aqui que estamos vivendo em dias muito difíceis. Porque o inimigo, ele tem influenciado o ser humano de tal forma que qualquer coisinha errada que uma pessoa faz já é algo de crítica.
já é algo de estar fazendo grupo para estar comentando. E esses grupos de comentários, na doutrina se chama grupo de escarnecedores. Quando eu era criança, jovem, e ouvia falar grupo de escarnecedores, eu ficava, nossa, Deus me livre. O que é isso? Mas aí a gente vai ficando adulto e vai observando. Se nós não tomarmos cuidado, quando nós menos esperamos, nós estamos envolvidos em um grupo de escarnecedores. E hoje, irmãos, está tão fácil, porque não precisa encontrar 1, 2, 3, 4 pessoas. Não, a pessoa está sozinha na sua casa, pega o aparelho e já contata com outra pessoa, às vezes já faz até um grupo nas redes sociais para falar da vida do seu semelhante, para fazer juízo da vida das pessoas. Então, prezados irmãos, a direção da igreja nos aconselha, nos transmite uma mensagem do Santo Irmão Aldo dizendo: isto não é atitude de filhos de Deus. Nós podemos brincar, nós podemos conversar, né? Para tudo tem a hora. Mas falar da vida do nosso próximo, não, irmãos, porque não nos cabe. Não nos cabe a estar julgando uma pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, ou o que ela fez, ou o que ela vai fazer. Porque estas pessoas que agem dessa forma são seres humanos que, aparentemente, parece que vivem para cuidar da vida dos outros. Agora, por outro lado também, tem aqueles que dizem assim, que quer justificar o seu erro e falam assim: não, eu não vou na igreja não, porque lá tem pessoas que praticam algo pior do que eu. Irmãos, isso é a pessoa querer se justificar o seu erro. É querer jogar o seu erro nas costas de outra pessoa. E isso também se inclui no juízo temerário. Porque como que a pessoa não vem e tem a coragem de dizer que não vem porque aqui dentro tem pessoas que fazem algo pior do que a pessoa? Às vezes, nós vemos atitudes de pessoas que se diz filhos de Deus que não dá para dizer que é um frequentador de religião. Mas não cabe a nós julgar. Eu me lembro de quando o Santo Irmão Aldo estava na vida do corpo, e muitas vezes ele mostrava para um apostólico a atitude do outro, para que ele pudesse ter uma testemunha. Não que ele, Santo Irmão Aldo, não via, mas qual era a orientação dele? Ao ver, comunica, mas sigiloso. E quando esse comunicado era feito e a pessoa dizia lá em casa: eu encontrei fulano ali na rua, Deus me livre, eu fiz um comunicado. Aquele comunicado não tinha valor nenhum. E eu cheguei a ouvir o Santo Irmão Aldo orientando uma pessoa que chegou para ele e cobrou dele o comunicado de uma pessoa que ele tinha feito. Ele disse: mas você mesmo fez o juízo lá? Você falou para outras pessoas? Então, irmãos, muitas vezes nós tomamos conhecimento, nós vemos a atitude de outra pessoa que está fazendo, que está agindo, como está fazendo, como está agindo, para testemunhar. Mas esse testemunho tem que ficar dentro de nós.
Por outro lado, é para aquela pessoa também tomar conhecimento do que o que ele está fazendo não está escondido. Se não está escondido da igreja, muito menos dos olhos de Deus. Irmãos, certa vez, um pastor nosso, ele estava trabalhando e chegou em casa na hora do almoço para almoçar. E ele falou para o seu filho: vamos almoçar num restaurante hoje? Não vamos fazer almoço, não. E ele saiu com o seu filho para almoçar num restaurante. Ele passou por um próximo da casa dele e não chegou. Passou por um segundo, não chegou. Passou por um terceiro, não chegou. Chegou no quarto, já bem distante da casa dele. E quando ele entrou para fazer a sua refeição, ele deparou com 2 irmãos, membro do ministério, almoçando e tomando bebida alcoólica. Quando viu o pastor entrando, imagina o choque, né? Mas não tinha mais o que fazer. Agora, irmãos, por que isso acontece? Para aquelas pessoas que estavam praticando, saber que dos olhos de Deus nada passa despercebido. E aí, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alves usam uma pessoa para que aquela pessoa toma conhecimento de que foi fragado na sua desobediência. Para quê? Para ser condenado? Não. Para se humilhar, fazer uso da humildade e pedir perdão para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. E além de pedir perdão, pedir força e lutar para não praticar mais. Por quê, irmãos? Porque no mundo em que estamos vivendo, praticar o pecado é muito fácil. Pratica o pecado e vive, parece que vive como as outras pessoas, parece, que vive até melhor do que os religiosos, e se tratando de apostólico, mas não é, irmãos, não é. Isso é uma ilusão e é uma fantasia que o inimigo criou e colocou na mente dos seres humanos para se afastarem de Deus. Aí a mensagem desta igreja, como nós ouvimos, igreja da verdade. Igreja que ensina as pessoas a se qualificar, a moralizar os seus costumes nos mínimos detalhes. E aqueles que lutam para praticar esses mínimos detalhes na sua vida são recompensados com bênçãos dos céus. São pessoas que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo conta para fortalecer os demais. Agora, irmãos, não é porque somos apostólicos, não é porque temos um ministério, não é porque contamos com todo o amparo celestial à disposição dos fiéis que não temos luta. Não é isso que a orquestra apresentou, o primeiro hino? Nesta terra de luta, sofre quem não labuta para vencer o pecado. Então, nós que labutamos para vencer o pecado, nós lutamos com convicção de que se colocarmos em prática o que somos ensinados, nós temos paz, nós somos felizes, seremos vencedores e herdaremos o céu. Então, prezados irmãos, não vale a pena estarmos envolvidos em algo que não faz nós crescer na nossa santidade.
que por outro lado faz é diminuir. E Jesus, sabendo que chegaria o tempo em que os verdadeiros filhos de Deus precisavam lutar muito para manter-se e até crescer em santidade, ele veio a esta terra, não pecou um mínimo, tanto que a morte não teve poder sobre o seu corpo. E aí, ele deu o seu corpo como nosso alimento. E ele chegou a dizer: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, para alimentar aqueles que são verdadeiros filhos de Deus. E o amado apóstolo São Paulo, ele descreve que para nós sermos alimentados por Cristo, nós precisamos olhar para nós, para não nos alimentar indignamente. Os irmãos viram o quanto o reino dos céus luta para nos manter em santidade, para fazer de nós pessoas santificadas nesta terra, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós. Como nós ouvimos aqui na reunião de quinta-feira, o Espírito Santo possa agir e fazer com que a humanidade contemple em nós atitudes de filhos de Deus. Aí sim, para todos aqueles que lutam, para que o Espírito Santo possa agir na vida dessas pessoas, pode cantar em alto e bom som: nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal. Por quê? Porque eu não faço juízo temerário da vida de ninguém. Eu sou compadecido com as pessoas que ainda se desliza aqui ou ali. Eu estou falando eu, irmãos, mas isso é nós precisamos pensar assim. Nas minhas orações, eu peço que o Santo Irmão Aldo tenha de misericórdia para fortalecer a fé dos mais fracos. Nas minhas orações, eu peço para a Santa Avó Rosa ajudar os necessitados de fé, aqueles que necessitam de qualidades para crer. E aí pode ter certeza que as pessoas que agem dessa forma, além de viver em paz, são felizes, têm a companhia de santos e anjos para lhes guardar, para lhes amparar, para lhes dar coragem para vencer o mal. E aí, tendo uma casa, sendo uma família com estas atitudes, a sua casa passa a ser morada de santos e anjos. E a Santa Avó Rosa prometeu que ela mesma visitaria esses lares, estas casas. Olha como vale a pena, irmãos, ser filho de Deus. Como vale a pena lutar para alcançarmos santidade para o nosso viver. Somos sabedores que não lutamos sozinhos. E Jesus chegou a dizer: o maior amigo é aquele que dá a sua própria vida em prol dos seus amigos. E Jesus fez isso por nós. De maneira tão extraordinária, irmãos, que amanhã nós vamos ter Santa Comunhão na sede. E nós aqui, a 1000 quilômetros de distância, se estivermos lembrando do ato que lá está sendo realizado o sacramento, não basta nós pegar o corpo de Cristo em nossas mãos, mas as virtudes do seu corpo recaem sobre nós aqui, para nos alimentar espiritualmente, para nos fortalecer, para sermos fortes e vencedores. Foi por isso que ele deu o seu corpo para alimentar a sua igreja.
Por isso que nós precisamos analisar como estamos. Qual é a nossa atitude? Estamos representando o reino dos céus ou estamos fazendo de conta? Não, eu sou representante do reino dos céus. Então as pessoas precisam me olhar e me ver diferente. Atitude de bondade, atitude de serenidade. Ser uma pessoa bem vista diante da sociedade. A ponto de ser admirados, como muitos irmãos são admirados. Nossa, às vezes nós ouvimos isso de pessoas que não são da igreja. Eu admiro fulano de tal, porque o que ele fala, ele cumpre. Os seus atos são atos de bondade. A gente tem prazer de estar próximo dele para conversar, para ouvir as suas palavras. Irmãos, estas pessoas têm a unção do Espírito Santo consigo. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nos dias atuais, concede, porque são fiéis. Embora tendo tribulação, tendo luta, o inimigo lutando para influenciá-lo, mas usa da oração para vencer. Está em todos os momentos ligados com o reino dos céus, com santos e anjos. Isso também, irmãos, não quer dizer que precisamos ser fanáticos, né? Jesus, ele ensinou muito bem isso. Que não precisa ser fanático, mas precisamos ser vigilantes. E a Santa Vó Rosa chegou a dizer que precisamos ser esperto como uma serpente, mas simples como uma pomba. Isso é palavra da Santa Vó Rosa. Esperto para dizer não ao pecado e na nossa simplicidade fazer a vontade do reino dos céus. Deixar que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos oriente, domina a nossa vida, para ajudá-los na salvação de outras pessoas. Quantas pessoas que receberam salvação em olhar para a vida de um apostólico fiel e consagrado. E a primeira que fez isso foi a Santa Vó, com seus atos de bondade. Mas muitos apostólicos também já ajudaram outras pessoas a se salvar, sem ir pregar para a pessoa, só com as suas atitudes. Então, prezados irmãos, ser apostólico é assim. É ser prudente, é ser corajoso, é ser bondoso. Bondoso de espírito, irmãos. Não querermos tomar o lugar de Deus. Deixa que o juízo Deus aplica. E hoje concedido a Santa Vó Rosa. E nós outros vamos ser compadecidos com os nossos irmãos. Vamos ser como aquele bom samaritano. Estendeu as mãos para socorrer aquele machucado. Quantos feridos de espírito, quem sabe, está do nosso lado. E às vezes nós não temos coragem de estender a mão e agir como aquele bom samaritano. Mas muitas vezes ainda julgamos, né? Quantos pais, quantas mães que falam para os filhos, viu? Eu te avisei. Você desobedeceu aí, ó, agora está pagando. Irmãos, isso é fazer juízo. E é juízo temerário, é um juízo que não tem valor nenhum para o reino dos céus, porque traz revolta. Agora, se aquela mãe ou aquele pai chegar, meu filho, você está sofrendo muito. Mas você está sofrendo porque você quer. Você sabe que se você ir para a igreja do pai e da mãe, e você fazer tudo certo como a igreja ensina, você vai ser muito feliz. A felicidade vai reinar no seu coração. Você vai ter paz, você vai vencer essa tribulação, essa dificuldade. Aí sim, irmãos, aí é ajudar. Aí é agir como o bom samaritano, é estender as mãos e ajudá-lo a levantar.
Foi dessa forma que Jesus cumpriu o seu ministério. Foi dessa forma que a Santa Vó Rosa cumpriu o seu ministério. Foi dessa forma que o Santo Irmão Aldo cumpriu o seu ministério. E nos ensinou a cada um de nós também cumprir o nosso ministério, seja de pastor, de regente, de corista, de músico, de obreiros, de diaconisa ou de membros da igreja, porque todos nós temos ministério, que é o de representar o reino dos céus, com humildade, com mansidão, amando, sem saber a quem, orando por todos, como Jesus ensinou. Orem até pelos seus inimigos. Esta é a nossa atitude, irmãos. E quando nós agimos dessa forma, a esse juízo temerário, cheio de sentimentos ruim e mal, se afasta de nós. Aí cumpre a palavra de Jesus. Sejam vigilantes, porque no mundo terás aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, isso é Jesus dizendo, e vós também vencereis. Então, há condições para que todos nós vencemos essas adversidades da vida que o inimigo tenta colocar no nosso caminho para nós distanciarmos da proteção celestial. Amém. Guarde consigo estes ensinos. Uma mensagem de conselho que a direção da igreja nos concedeu, um conselho do Santo Irmão Aldo, repetindo para nós ensinamentos de Jesus, e que cada um de nós possamos lutar para colocarmos em prática na nossa vida, porque daí temos a certeza que seremos vencedores. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar a nossa reunião. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de todos os irmãos. Estamos numa frequência de mais de 200 pessoas. Que a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo possa retribuir com bênção dos céus. Também agradeço os nossos internautas e agradeço o trabalho que todos os irmãos fizeram para o acontecimento desta reunião. Inclusive o trabalho da orquestra, que nos alegrou muito, o trabalho do coro infanto-juvenil. E que possa se repetir mais vezes. Todos estão convidados para a reunião de amanhã, a partir das 18 horas, onde vamos meditar sobre a santificação. Vamos orar. Santa e querida Vó Rosa, chegando ao término desta reunião, agradecemos muito a Senhora, como agradecemos também o Santo Irmão Aldo, por esse ponto de doutrina que nos concedeu nessa oportunidade para que nós pudéssemos meditar. E nesta meditação, cada um de nós, então, fazer uma leitura das nossas atitudes e pedir para a Senhora e o Santo Irmão Aldo nos ajudar a sairmos desses grupos, ou quem sabe, de praticar essas atitudes de fazer juízo da vida do nosso semelhante. Santo Irmão Aldo, nos dê condições para que nós possamos ser verdadeiros filhos de Deus. Também agradecemos à Mãe Virgem Maria que nos auxiliou nessa oportunidade e possa também nos auxiliar com os mesmos cuidados que cuidou de Jesus, possa cuidar de cada um de nós, para que nós também possamos ser fortes, como a Senhora Mãe foi forte para vencer, e nós também possamos vencer com a ajuda da Senhora. Santa Vó Rosa, eu entrego em tuas mãos, aos teus cuidados, todos os nossos irmãos, inclusive os nossos internautas. Também os nomes que foram depositados nessa caixa pedido de oração. Não sei o que as pessoas precisam, mas o Senhor, Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, sabe da necessidade de cada um deles. Já tomou conhecimento e agora eu peço então que ajude-os na libertação que eles tanto precisam. Quem sabe precisa de paz, precisa de saúde para o corpo, saúde para o espírito, precisa de coragem para dizer não ao pecado. Santa Vó Rosa, ajude-os, encorajando cada um de nós para sermos o seu povo nesta terra. Abençoe os pais, as mães,
a mocidade, a juventude, nós outros de mais idade, abençoe as crianças, dando a cada um de nós muita força para que o mundo possa se distanciar de nós com as suas influências. Dentro de alguns instantes, cada um de nós iremos para os nossos lares. Que os anjos e santos possam nos acompanhar, nos guardar pelos caminhos que iremos fazer, e assim possamos chegar em paz e termos uma noite abençoada. Que Deus, o nosso Pai, com o seu Divino Espírito Santo, possa conceder a cada um de nós aquilo que nós tanto precisamos para representar o reino dos céus nesta terra. Abençoe também os nossos internautas. Abençoe aqueles que, quem sabe, estão nos hospitais, alguns se recuperando nos seus lares. Que o Senhor Santo Irmão Aldo possa visitá-los e conceder paz, conceder saúde, alívio de sofrimento e soluções para os problemas. Prezados e queridos irmãos, todos nós juntos recebemos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, bem como a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo permaneça com todos nós. Amém. Paz do Senhor para todos, a reunião está encerrada e até amanhã.